esse espetáculo, essa falsificação, que é uma substituição pura e simples do ser pela aparência. Né? A tecnologia é ótima nisso. Esse é a casca de banana. O lado positivo é, claro, a simulação, né? Em termos técnicos. Ninguém faz hoje engenharia, arquitetura, qualquer desses cursos, sem aprender a lidar bem com software como o CAD, os CADs da vida, né? Computer Aided Design, né? É um software assim, por exemplo, eu sou da época, eu fazia engenharia numa época em que a gente fazia projetos em prancheta, aquelas pranchetas, sabe, que se moviam assim, largona, uma folha de papel vegetal que ocupava a prancheta inteira, tinta, quer dizer, primeiro grafite, depois nanquim, quando o projeto ficava pronto, né? E a gente levava 2, 3 meses para fazer um projeto. Esse projeto, assim, no papel vegetal e tudo, né? Hoje a gente faz em 2, 3 minutos na tela do computador. Se no esquema antigo mudasse um parâmetro, mudou a largura das portas, não sei o quê, pô, a trabalheira de reformular tudo, né? Hoje, você na tela muda os parâmetros e faz outros projetos, e então a ideia de fazer um projeto no sentido técnico, ela ficou muito simplificada pelo parecer, pela simulação, não é? Não dá para abdicar disso. Agora, o desvio é você se contentar com o simulacro, né? Isso é apontado por muita gente, muitos autores, esse desvio. A questão da rapidez como pressa, a rapidez, você quer fazer as coisas em menos tempo, tudo bem, mas não pode ser apressado. O ritmo aí é o ritmo humano, você precisa de dia, noite, semana, mês, essas coisas, essas fixações do tempo pautam a nossa vida, organizam a nossa vida, não é? Quem rompe com isso ou estabelece outro tipo de padrão ou fica louco, né? Pode estabelecer outro padrão, dorme de dia e trabalha de noite, mas algum padrão vai ter que ter, né? E esse ritmo é humano, não pode ser o ritmo do equipamento, né? A questão do meio e do fim, quer dizer, a tecnologia foi, sempre será da ordem do meio, dos meios, não pode ser considerado um fim, e isso leva a um risco imenso quando se confunde meio com fim, porque um erro terrível é esse, a limitação no que é passível de se conhecer. A gente se interessa pelo conhecimento na medida em que ele é passível de ser representado num computador. Mas o que não é representável na linguagem do equipamento, né? O que não é algoritmizável, porque o computador funciona, tudo é programável, né? Grama é letra e pro de vem antes, tudo é escrito previamente, tudo é programável, né? As pessoas são programáveis, não é? Dá para fazer um algoritmo para traduzir como é que as pessoas vão se comportar, vão agir. Não são programáveis. A criação não é programável, né? A programação ajuda a criar, como no uso desses recursos, software, mas a criatividade vai além do que se programa, não é? Então, quando se pensa na tecnologia como um fim em vez de um meio, aí se pode até passar a limitar o que é importante ao que é passível de ser representado pelo equipamento, né? É interessante, assim, que uma pessoa como o Julián Marías, filósofo espanhol, que a gente já falou aqui em outros momentos, sobre a ideia de projeto, sobre a ideia de ilusão, ele escreveu esse livro aqui, não é? Em 1985. 85 não havia internet. A internet é de 93, 94, não é? E isso pedem para ele, né, avaliar o papel da tecnologia na educação.
E ele diz, mas eu não sou do ramo, eu sou um velhinho aqui, né, que nem usa o computador direito e não sei o quê. Não, mas nós queremos essa visão. Aí é feita a entrevista e isso é traduzido em livro, e ele faz um elogio enorme da tecnologia no primeiro capítulo, como ampliação das possibilidades humanas, né, no que diz respeito à circulação da informação, à memória, à comunicação entre as pessoas. Não tinha internet na época, né? A dilatação do mundo acessível, né? Ampliação de horizontes, a instantaneidade, e não havia WhatsApp nem nada dessas coisas ainda, né? Mas aí ele tem outro capítulo que é limitações e riscos, né? O risco da automatização do saber, a tendência a quantificar e considerar que só vale a pena prestar atenção no que é quantificável, não é? A propensão a simplificar as coisas, porque só é programável o que é simplificado, que o computador é binário, sim ou não, vai ou não vai, não é? Eu tenho que, tudo que eu vou programar tem que caber dentro desses limites, não dá para mais ou menos, não, né? Então, a limitação da esfera do saber ao alcance do que é programado por um computador. É um risco que ele aponta, né? o Julián Marías. E vai por aí. Agora, elogia o tempo todo o uso do computador, mas cuidando da casca de banana. E uma coisa que ele afirma, é um dos itens que ele trata, e que eu repito, nem tinha ainda essa história de Facebook, de nada disso, né? É a pessoalidade sem privacidade. Ele diz, não existe pessoa sem privacidade, não é? Reduzir a pessoa ao âmbito só do público é reduzir a pessoa ao cidadão, né? O que é partilhável ali por todos, mas a pessoa tem a individualidade, tem essa pessoalidade, pressupõe uma privacidade, não é? Um domínio que é da pessoa. E ele diz, as tecnologias estão conduzindo, nesse sentido ele é premonitório, né? Porque a desgraça ainda não tinha acontecido, não vinha acontecendo, né? Em 1980 e pouco, né? De a gente querer pessoas, mas pessoas sem privacidade, né? Que é uma aberração. E aí, em síntese, né? Lendo o livro do Julián Marías, a gente poderia dizer essas 6 coisinhas aí, ó. As tecnologias são meios são ótimos para quem tem fins. Tem fim bem definido, então você tem que procurar o melhor meio para atingir aquele fim. Agora, se você está indo para o inferno, procure a pior tecnologia, para poder dar tempo de você se arrepender e não morrer queimado. Você está indo no rumo errado? Não busque a melhor tecnologia, porque daí você vai morrer bem rapidamente torrado, não é? Então, não há vento que ajude um barco sem rumo. Tecnologia é vento, né? Mas eu tenho que ter meu rumo. Se eu tenho o meu rumo, eu ajusto a vela e eu aproveito o vento até contrário, não é? Mas se eu tenho um rumo e nenhuma tecnologia é capaz de... É da ordem dos meios, não dá para prefigurar os objetivos da vida. Agora, definido o fim, eu tenho que escolher o melhor meio, é isso, né? Consciente dessa frasezinha aqui, de que quem tem um porquê arruma um como. E a recíproca não é verdadeira. Quem tem uma razão para fazer alguma coisa, arruma uma maneira de fazer aquela coisa. Claro que você tem que procurar a melhor maneira, o melhor meio, mas se você tem a razão, você arruma um meio de fazer. E o contrário não é verdade. Você está cheio de meios e não tem o que fazer com aquilo. A tecnologia na escola cheira muito a isso, né? Há escolas e tudo, em ambientes cheios de computadores e ninguém sabe o que fazer com aquilo. O governo federal, há uns 10 anos, patrocinou, gastou muito dinheiro com um programa chamado UCA. Ouviram falar disso? Sim. UCA era a sigla de um computador por aluno. Não é? Então, cada escola que entrava no programa, tem quantos alunos? 1000 alunos? Tem 1000 computadores lá na escola, né? Um computador por aluno. Para fazer o quê? Bom, isso a gente discute depois. Então, a escola de aplicação aqui juntinho, nossa, entrou no UCA e tinha um computador por aluno. Só que
durou muito pouco e não serviu para nada, não havia um projeto assim unificado. Então, o computador, os alunos eram notebooks, não é? Na verdade, eram netbooks, eram aqueles para se conectar na internet e tudo, né? Só que há 10 anos, a internet começando, não tinha internet fácil, o sinal caía, não é? Então o computador virou para um joguinho, outro joguinho, derramava Coca-Cola em cima, toda hora tinha uma meia dúzia que jogava fora, né? E acabou, passou e ninguém nem notou. E de um modo geral, um computador por aluno, isso não é fim, né? Isso não é fim. Quem tem um meio, quem tem um fim, aí isso seria um meio para atingir rapidamente o fim. Mas não havia fim, só havia o meio, o computador sobrando. Colocavam nos carrinhos, como um barzinho, né? Todos os computadores, e o professor que ia para a sala de aula levava o carrinho, todos os computadores. Chegava na sala de aula, cada aluno pegava o seu, né? Ficava brincando ali e acabou. E era um meio sem fim. Oi. Texto que avalia esse programa do campo. Sim. Né? Porque foi contratada a Unesp, acho que a Unifesp. Para avaliar. Para avaliar. E aí a professora fez a apresentação dessa avaliação, inclusive constava a escola de aplicação como Isso. uma das escolas, mas no estudo que ela fez, tinham mais 4 escolas. 3 dessas escolas eram em ambientes rurais. Sim. E aí a conclusão dessa avaliação foi que nas escolas, por exemplo, nessas escolas rurais, ela fez a avaliação no caso de São Paulo, né? Porque isso foi isso foi no Brasil inteiro. Nessas escolas foi um diferencial no programa, porque justamente a gestão da escola tinha esses fins claros e usou esses computadores, e ali naquele ambiente em que os alunos não tinham acesso de maneira nenhuma, fez uma diferença positivamente. E o que já não aconteceu aqui, por exemplo, ou numa escola de Campinas. Mas sabe o que acontece, Maria Lúcia? Eu acho que em qualquer escola, seja uma escola cheia do dinheiro, né, com muitos recursos, seja a escola sem recursos, a ideia de que cada um precisa ter o seu computador é uma ideia que só interessa para quem vende computador. Não interessa para o funcionamento da escola. A escola não pode ser o tempo todo ligada no computador, então seria perfeitamente factível haver ambientes, não um computador por aluno, mas ambientes de informática em que todos os alunos iriam utilizar, circulando, porque nem todo mundo o tempo todo tinha que estar conectado. Mesmo tendo um computador por aluno, grande parte do tempo esse computador está desligado, ou então a escola é uma doidice, se você vive só ligado na tela o tempo inteiro, é um desvio, não é? Então, de qualquer forma, né, a questão é o meio virando o fim, né? Agora, é preciso pensar no conhecimento associado à ideia de competência. A ideia de competência envolve assim, a apetência, envolve o projeto, envolve o que eu estou querendo, assim, o interesse, despertar um interesse, porque senão não passa de brincadeira. Um fato que tem que aparecer numa síntese sobre tecnologia é que a tecnologia subverte a nossa relação com o tempo. Isso que é o crucial. A tecnologia altera a nossa relação com o tempo, a instantaneidade, né? Mas principalmente o fato de que o mais rápido é melhor, né? Então, a economia marxista, por exemplo, atribuía mais valor a uma mercadoria que levava mais tempo para ser produzida. Com a tecnologia, não é? A mesma tarefa, quem faz em menos tempo, cobra mais. Fazer mais rápido, não é? A mesma tarefa é sinal de mais competência, né? Então, isso inverte. Agora, é claro que o tempo está ligado com a narrativa. Então, quem subverte o tempo mexe com as narrativas. Essa mexida na ideia do tempo, do valor do tempo,
o efeito paralelo foi fragmentar as narrativas. As narrativas na rede, né, são todas muito fogos de artifício, é assim, agora está na página do UOL, daqui a meia hora já não está mais. Se tiver, é porque aconteceu algo para esticar a narrativa e esticar, senão morre imediatamente, né? A efemeridade é a regra. Agora, Julián Marías, no livrinho dele, do alto, lá dos seus 80 anos e tudo, e examinando a tecnologia, ele diz, não existe argumentos consistentes para a recusa da tecnologia na escola. Apontar as limitações não quer dizer fujam da tecnologia. Não há como, é irreversível, não há como voltar e dizer, eu não quero mais isso, né? Administrem. As questões relativas aos fins da educação não derivam da tecnologia, perfeito, né? Mas não quero dizer que por conta disso eu abdico da tecnologia, né? E uma coisa decisiva é que é preciso redesenhar o papel do professor num ambiente impregnado de tecnologias. Ninguém sabe o que fazer com o professor, né? Hoje, na educação à distância, o professor está dividido em muitas funções. Uma função é quem prepara o material. Você prepara o material de conteúdo, mas não necessariamente você vai dar aula, né? Aí tem o dador da aula, o que vai apresentar. Tem o monitor local. O designer, veja, não vai dar para fugir disso. Eu, há um mês, recebi uma incumbência, um pedido, né, de um amigo daqui num projeto, de vamos participar aqui, preparar um material de matemática para um curso de educação à distância, né, o EJA, do SESI, né? Aí eu falei, vamos nessa, né? Aí comecei, aí vieram as regras. Você tem que preparar nos SCORMs. Sabe o que é o SCORM? SCORM, eu já fui para um dicionário, SCORM com M no final, né? Não é uma palavra dicionarizada, não é uma palavra, é uma sigla. Shared, não sei o que lá, de partilha. Enfim, o SCORM é uma maneira de você produzir material que, diferente do PowerPoint, do Word, esses materiais, eles em diferentes plataformas, eles não funcionam. Funciona em uma, não em outra, né? Depende da versão. O SCORM é uma linguagem assim para você preparar um material, porque esse daqui, no ambiente mudo, eu não posso colocar isso aqui assim, né? Slide. É uma maneira de preparar que em qualquer plataforma funciona. Mudo, qualquer uma de educação à distância. Aí eu já falei, poxa vida, eu não sei isso. Não, mas é fácil, entra, tem enfim, umas instruções e tudo. Um mês para preparar o material, eu entrei, eu falei, eu vou levar um mês para aprender isso, né? Aí desisti, falei, não dá, nesse prazo eu não posso fazer. Ainda bem que todo mundo disse a mesma coisa, porque é das 4 áreas e o pessoal das outras áreas também disseram a mesma coisa. Então, resultado, a equipe nos manteve a todos e contratou uma pessoa para escormear. Então, essa pessoa recebe os nossos slides e tudo, né? E coloca no formato SCORM. É um intermediário, mais uma vez. Eu ainda não vi uma aula pronta, escormeada. Pedi com medo, porque de repente, o que vai aparecer no SCORM, né? Assim, são 6 telas por aula. Então, é muito conteúdo em cada tela, como é que seria, né? Enfim, mas já criaram o escormeador, né? Que o escormeador já está aí no meio, para traduzir nessa linguagem, né? E o professor, ele fica todo quebrado no ambiente assim, tecnológico, né? No sentido tradicional. No sentido da escola presencial, há duas dimensões da ação do professor que são absolutamente fundamentais e que não pode se perder nesse processo de tecnologia. É a dimensão mediação e a dimensão cartografia. Mediação quer dizer mediação de interesses, criar o interesse, não é? O técnico, o interesse é muito da ordem dos meios, né? Mas a mediação é uma negociação dos centros de interesse nos fins, não é?
O técnico pode seduzir pelos meios atraentes, a brincadeira e tudo, mas a questão dos fins é um trabalho do professor, não é? Quer dizer, o que vai ensinar, o que o aluno quer, né? O interesse do aluno, o interesse da escola. A escola tem programa, o aluno tem interesses que estão muito além dos programas, não é? Como que se aproxima. E, principalmente, o papel do professor como cartógrafo. Cartógrafo de relevância. Por quê? Porque a tecnologia, né, mistura tudo, coisa que vale pouco com que vale muito. Tudo que é referência é reunida junto. Você põe uma palavra-chave, vem tudo sobre aquilo, o que vale, o que não vale, o que presta, o que não presta, exemplo, contra-exemplo, tudo grudado. E aí é preciso um olhar de cartógrafo para dizer, opa, mas isso aqui não vale nada, isso aqui vale bastante. Isso vale, isso não vale, para separar joio, trigo, pesa mais, pesa menos, senão, em vez de ajudar, aquilo deixa a gente soterrado. Você faz uma pesquisa buscando uma palavra lá, chave, e vem um monte de coisa que você desiste. Na verdade, isso já acontece, vem assim 10, 15 páginas de referências. Quem passa da primeira? Né? E quando você às vezes passa e vai olhar as outras, nas outras às vezes tem coisa mais interessante do que na primeira. Mas o critério que foi usado para poder fazer aquelas páginas de referência, você não sabe qual foi. Às vezes é um critério gramatical, de quantidade de letras mais próximas, não é? Parecido, pago, enfim, para poder aparecer antes, não é? Então, não dá para abdicar essa função de mediação no que se refere aos fins, não meios, porque os técnicos são ótimos para vender os meios, como maravilhosos, e cartografia em termos de valores, do que vale e do que não vale. Isso é trabalho do professor, não é? Claro que se pressupõe que isso é feito no material. Aí é o professor que faz o conteúdo na educação à distância. Mas a questão que fica é se isso dá para separar assim. Alguém faz o conteúdo e alguém vai lá e dá uma bela aula sobre aquilo, não é? Então, até que ponto dá para separar? É possível separar, mas precisa haver integridade. Integridade quer dizer um material que, se for associado a um discurso que não bate com ele, não tem sintonia com ele, não é? Aí falta integridade, isso se desintegra, não é? Oi. Mas não é muito semelhante nesse aspecto. Eu concordo totalmente, até porque quando educadora eu fazia o meu próprio material didático e eu tinha muita dificuldade de usar materiais prontos, materiais didáticos, mas não é muito diferente do que a gente tem na escola hoje. Com o livro. Principalmente sistemas apostilados. Sim. Que o educador, o professor, ele simplesmente Perfeito. Ele se apropria, alguns criam e buscam outras fontes em cima disso, e outros não, eles usam aquele conteúdo e ele também vamos dizer, expropriado dessa autoria. Perfeito. Do próprio material. Só que eu acho que ainda, nesse ambiente presencial, o professor ainda pode ter, né, a depender da escola, da universidade, mais autonomia de introduzir textos que ele queira, né? O que nessa distância é impossível, porque o texto já está dado. Uma pessoa planejou, a outra vai lá e executa como tutor. Né? Então já está tudo pronto. Mas não falaram você pode fazer as indicações. Mas eu acho. A aula está pronta. Mas eu acho que a observação é perfeita pelo seguinte, porque nos sistemas de ensino, grande parte do sistema de ensino já tem isso amarrado. Aula 63, aula 64, não é? Quer dizer, há um problema na escola do uso do livro didático, né? Eu acho que o pior livro didático é melhor do que não haver livro didático. Tá certo? Primeiríssimo lugar. Por quê? Porque é preciso ter alguma referência. Até para você ser excêntrico, você tem que ter um centro. Aí tem um centro e aí dá seu luxo de ser excêntrico, né? Ou voar por aí, né? E um centro é o livro didático. Pode ser que você não goste do livro, aí você critica, você diz, olha, isso aqui não é bem assim. Mas o livro é o lugar do conhecimento organizado. E a aula é o lugar do conhecimento em construção, bagunçado.
O quadro negro, se ele se parece com a página de um livro didático, não é um bom quadro negro. Porque são duas funções diferentes. Uma é a coisa organizada, pronta, e a outra é a coisa viva, nascendo, não é? Então, quando você fixa rigidamente aula 63, aula 64, não sei o quê, deturpa tudo. Então, uma coisa já é o uso do livro didático, né? Outra coisa já é essa derrapada no livro didático, que é o material apostilado, o material, assim, sistemas de ensino, a aula já determinada. Aí não é o professor que usa o livro, é o livro que usa o professor, né? A escola se garante, a aula é essa, agora quem vai dar é um detalhe.